Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um programa novo, um programa cheio de informação. Estamos iniciando esse novo programa da Igreja Cristã Maranata, aqui na TV Manaim, canal 126 da Embratel e 85 da Sky Livre. E o nome do programa é Você Precisa Saber. Como é bom aprender, não é mesmo? Quantas coisas nós podemos aprender. Já pensou? Aprender sobre drone, sobre economia doméstica, sobre educação financeira, sobre novas profissões e tendências. Então, vamos trazer muitos assuntos importantes, mas hoje, em especial, iremos falar sobre concursos públicos. E a pergunta é, você já fez? Você está se preparando? Você conhece alguém que precisa dessa informação? Então, e esse conteúdo é para você. Aqui ao meu lado, nós temos nosso amigo Júlio César Cardoso, especialista em concursos públicos e auditor fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Júlio. Prazer tê-lo aqui no primeiro programa. A paz do Senhor, pastor Wallace, a paz do Senhor, todos os irmãos que nos acompanham. Uma alegria imensa, uma satisfação estarmos juntos aqui nesse programa, dando início a esse programa que com certeza vai trazer muita informação relevante para os nossos irmãos. Amém. Júlio, você é especialista, né, em concursos públicos, mas de onde veio? Como que começou isso? É o seguinte, irmãos, meu nome é Júlio César, como o pastor já mencionou, a minha experiência com concursos públicos começou lá quando eu ainda era adolescente, vamos pensar assim, né? Porque eu estava ali fazendo o ensino médio, pastor, aí chega aquele momento da gente decidir, né? O que vai ser a nossa carreira profissional. Eu já, graças a Deus, tive o privilégio de crescer nessa obra, já fazia parte da igreja. Então, além do direcionamento do Senhor, eu contei com a ajuda também, né, dos próprios irmãos da igreja. Isso é muito importante a gente destacar. Mas eu queria ressaltar que, no momento de escolher, né, a minha carreira profissional, é aquilo, vamos fazer um vestibular, né, já tinha alguma aptidão mais com a área de exatas. Só que o que acontece? A situação financeira da família, infelizmente, não era muito boa. Até para me manter, né, numa universidade ainda que pública, os custos seriam altos, né? Você tem deslocamento, material, isso seria difícil. E nesse ponto, surgiu a oportunidade do concurso público, já naquela época, o concurso militar. E qual que era o benefício? Porque, sendo aprovado no concurso militar, eu já ia para uma escola recebendo para estudar. Então, eu tinha ali todo o apoio. E graças a Deus deu certo, né? Eu fui aprovado nesse primeiro concurso para militar da Força Aérea do Brasil ainda. Eu tinha 16 anos quando passei nessa prova. E já fui para uma escola militar que eu já recebi uma bolsa de estudos, recebi alimentação, recebi ali fardamento. Coisa que, por exemplo, se eu tivesse numa faculdade, eu ainda tenho que custear, né? E destaco também que na própria preparação ali, além da direção do Senhor, eu contei com a ajuda direta de irmãos da nossa igreja, né? Os irmãos ali nos ajudaram na preparação. Então, a minha experiência com o concurso público começou nessa época, né? Eu já comecei a minha jornada profissional como servidor público. E depois disso, eu continuei estudando, fui sargento da Aeronáutica por 12 anos, né? E eu servi muitos anos em Curitiba, né? Depois da minha formação, fui transferido para Curitiba. Inclusive, deixar um abraço para os irmãos da igreja lá em Curitiba, acho que é muito importante também ressaltar isso, né? Só que quando eu cheguei em Curitiba, eu conheci outras carreiras, pastor. Conheci outras carreiras, além das carreiras militares. Aí eu fiz faculdade depois, me formei em Ciências Contábeis. Aí conheci a carreira de auditoria fiscal. Comecei a descobrir o concurso da Receita Federal, o pessoal falava bastante naquela época. Eu nem sabia que existia também o auditor da Receita dos Estados, o auditor estadual, que também tem carreiras muito boas e é a carreira que eu exerço hoje, né? Então, comecei a me preparar para esse concurso e acabei conseguindo depois essa outra aprovação, saindo daí da carreira militar e o cargo que eu exerço hoje. Que bom, maravilha. Eu queria fazer uma pergunta.
qual o público-alvo? Quando se fala em concurso público, qual o público, qual a abrangência disso? Olha, pastor, o público é muito abrangente, né? Porque a gente pode estar falando aqui com pais que querem dar um direcionamento profissional aos seus filhos, que ainda são adolescentes, ainda são jovens, né? Então existem concursos públicos para esse nicho de pessoal mais novo, né? Especialmente os concursos militares. Mas também nós estamos falando com as pessoas de qualquer idade, porque para concursos públicos, especialmente no meio civil, o limite de idade, no geral, é a questão da aposentadoria, que é 75 anos, né? Então, qualquer pessoa que hoje tenha interesse, né, existe, de repente, um cargo público, um concurso público que pode ser interessante para ela. Pessoa que já está inserido no mercado de trabalho, mas, de repente, quer fazer uma transição de carreira, né, pastor? Quer trocar de carreira. Pessoas que já têm nível superior, pessoas que têm nível médio. Então, o público, assim, ele é bastante variado quando a gente fala de concurso público no Brasil. E, Júlia, aproveitando aí, quais os benefícios do servidor público? Nós estamos falando de concurso público, né? Exatamente. Quais os benefícios? O que tem de bom para um servidor público? Olha, pastor, o primeiro ponto, eu acho, né, que a gente precisa deixar claro, né, que o maior benefício de ser servidor público é servir. Servir a população, é servir ao público de maneira geral. Muitas carreiras, às vezes, você vai ter acesso, vai assistir pessoas que são mais humildes, né, que têm uma condição financeira mais simples. Então, você vê o seu trabalho, né, ajudando a população de maneira geral. Esse talvez seja assim, o maior benefício de ser servidor público. Isso de diversas carreiras, né? A gente tem carreiras da saúde, a gente tem carreiras policiais, a gente tem carreiras de auditoria fiscal. Então, o maior benefício realmente servir o público. Aí, outros pontos também que eu acho que a gente precisa destacar. A questão da remuneração, né, pastor? Algumas carreiras, né, do serviço público têm remunerações que são muito atrativas. Especialmente, às vezes, para quem não tem experiência, quem, às vezes, está começando a carreira profissional. Que, às vezes, na iniciativa privada, vamos usar assim essa comparação, às vezes ele consegue ganhos, crescimento, né, em termos de remuneração, às vezes leva muitos anos, né? Só que, às vezes, no serviço público, você, às vezes, a sua primeira remuneração, vamos pensar assim, já é um salário que, às vezes, demoraria muitos anos você conseguir na iniciativa privada, né? Então, há, sim, muitas carreiras que já têm uma remuneração muito interessante, né? E acho que outro ponto também que a gente precisa destacar é a questão da estabilidade. A estabilidade que o servidor público tem. E até aproveitando, já que o nome do programa é Você Precisa Saber, né? A estabilidade também precisa ser entendida de uma maneira ampla, né? É claro, é um benefício, pastor, você chegar assim e não saber que não tem uma carta de demissão te esperando de um dia para o outro, né? Como às vezes ocorre em situações como a gente viveu na pandemia, né? Muitas pessoas perderam o seu emprego, né? E como servidor público isso dificilmente vai acontecer, certo? Mas a estabilidade também é uma prerrogativa para que você possa exercer as suas tarefas, a sua função com segurança. Eu, por exemplo, sou um auditor fiscal, então às vezes a gente tem acesso a informações sensíveis, de empresas, de autoridades. Se a gente não tivesse a estabilidade que o cargo oferece, talvez você fosse ficar submetido a coações, a dificuldades, né? Mas assim, a estabilidade dá assim, uma tranquilidade para que você possa seguir a sua carreira profissional, para que você possa planejar o seu futuro, para que você possa também servir ao Senhor, né? Realizar a obra do Senhor. Isso também é muito importante para nós. Muito bom. E o CETA é uma das atividades, é uma das características, né, que atrai muitas pessoas, né? Com certeza. Justamente esse aspecto da estabilidade. Perfeito, né? E a gente vê muitas pessoas buscando o concurso público até por causa disso, né? Com certeza. Aí eu queria perguntar a você o seguinte: como identificar o concurso público a ser escolhido, né? Como identificar isso? A pessoa, que tipo de concurso público ela vai fazer? Isso é muito interessante, pastor. Você quer até destacar com os irmãos isso, porque o Estado brasileiro é um Estado muito grande, né? Muitos estados, muitos municípios, muitos órgãos públicos, e todos eles têm servidores, né? Das mais diversas áreas de
de trabalho, de aptidão profissional. A questão é, para que você seja aprovado, né, e a gente vai falar sobre isso, né, pastor, que para entrar no cargo público você precisa ser aprovado num concurso, você precisa definir uma área. Muito provavelmente, né, quando você assistir esse programa, talvez tenha um concurso público que talvez você possa fazer. Mas não adianta você ficar tentando áreas diversas, né? Então, como que escolher o seu concurso? Primeiramente, ver a sua aptidão profissional. A sua formação pode ser um bom indicativo. Formações como direito, contabilidade, administração. Hoje em dia, a tecnologia da informação está muito presente, sendo muito demandada nos órgãos públicos, né? Também, se você é da área da saúde, né? Então, primeiro ponto é assim, definir qual que é, conhecer as carreiras, pesquisar sobre as carreiras do setor público, né? Programas como esse, né, pastor, nos ajuda a entender um pouquinho mais esse universo, né? Mas conhecer as carreiras, ver a sua formação, fazer uma pesquisa relacionada à sua aptidão, escolher uma área, né? Contar também com a direção do Senhor, né, pastor? Isso é fundamental para nós, como servo do Senhor, o Senhor nos dirige até em todos os momentos. E escolher uma área e se preparar para aquela, entendeu? Muito bom. Então nós falamos aqui de como escolher, mas existe uma pergunta no ar. Como se preparar? O que a pessoa tem que pensar na hora de se preparar para um concurso público? Perfeito. Eu acho que é uma pergunta muito pertinente também, pastor, porque não é segredo que hoje em dia, né, é uma disputa muito grande, é uma concorrência muito alta pela maioria dos cargos públicos, né, considerando remuneração, a atividade que exerce. Então, a preparação precisa ser também em alto nível. Você precisa se preparar e, às vezes, são projetos de médio a longo prazo, né, pastor? Não, a aprovação, às vezes, demora. Isso precisa saber. Primeiro, uma grande informação que eu queria deixar para você que está nos assistindo aqui sobre concurso público é começar a estudar com antecedência. Porque geralmente se você vê um edital que foi publicado, você vai ver muitas matérias, muitos conteúdos e geralmente da publicação do edital até a prova são no máximo 2, 3 meses. Então é impossível você ver todo o conteúdo que é necessário para essa prova. Então, definindo essa área de atuação, por exemplo, eu quero a área de auditoria fiscal, quero tribunais, eu sou da área jurídica, quero magistratura, procuradorias. Escolhendo uma área de formação, comece a estudar com antecedência. Veja um edital abrangente, um edital que sirva de base, porque assim, eu sou auditor fiscal do Estado do Espírito Santo, mas o concurso da Receita Federal tem muitas matérias que são as mesmas, que foram cobradas no meu concurso. Às vezes você vai fazer, um Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Mas também vai ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O conteúdo é muito parecido. Então, faça essa base das matérias que são comuns aos concursos públicos e faça a sua preparação com antecedência. Essa talvez seja a dica mais importante que eu queira dar, né? Hoje em dia também a preparação, o acesso ao material de preparação está um pouco mais facilitado do que era antigamente. Antigamente você tinha que comprar vários livros, né, livros físicos, cada um específico para cada matéria, né? Hoje em dia, algumas empresas elas oferecem como se fossem assinaturas, né? É como se fosse uma Netflix, né, que você paga um valor mensal, que no geral é mais acessível e você tem acesso de forma digital a todo o conteúdo que você precisa. Então, a dica sobre preparação que eu quero deixar é escolher com antecedência o cargo ou a área de concurso que você quer, não deixar para estudar depois que a prova é publicada e ter acesso a um material básico, uma assinatura básica e de repente já vai te ajudar muito a começar a sua jornada de estudos. É bom até para aqueles que nos assistem, né? Porque às vezes as pessoas ouvem, né? Você comentar sobre sua experiência, as posições a se alcançar. E às vezes as pessoas podem pensar que isso é um estalo de dedo, não é, não né? É, pastor, não tem o background, tem o antes, né? Que às vezes é o preparatório, a resiliência, o estudo. Com certeza, né? Primeiro assim, né? Às vezes a gente tem um objetivo, uma carreira que é mais de ponta, vamos pensar assim. Mas às vezes até você chegar naquela carreira de ponta, você pode ter um cargo intermediário que pode ser muito bom também para você, né?
E outra coisa, né? Antigamente, algumas pessoas faziam assim, ó, eu quero sair do trabalho que eu estou hoje, vou pedir demissão e vou estudar para concurso público. Daqui uns 3, 4 meses eu já vou, de repente, ter conseguido a aprovação. Hoje em dia, essa é uma realidade que não existe mais. Às vezes, esse período de transição, ele pode levar anos. Eu, por exemplo, o meu tempo médio aí que eu comecei a estudar para auditor, até conseguir ser nomeado, ou seja, estar chegando no cargo, passaram-se mais de 2 anos, né? Eu consegui a aprovação no Estado do Espírito Santo, mas de reprovação, pastor, foram quase 10 reprovações. Para o mesmo cargo em outros estados, né? Viajei bastante, né? Eu morava em Curitiba, fiz concurso em Curitiba, mas fiz em São Paulo, fiz em Salvador, fui para Minas Gerais fazer concursos, né? E a porta onde Deus abriu para mim foi no Estado do Espírito Santo, né? O Senhor deu essa bênção aí. Então, fica aqui também, né? Conforme o pastor falou também. Não necessariamente é imediato que você vai conseguir a sua aprovação. As reprovações podem acontecer nessa jornada. Tá? Às vezes você vai começar pensando num cargo, mas o direcionamento que ocorre, às vezes você termina em outro e para nós como servos a gente vê uma bênção do Senhor em tudo, né? Mas vai valer a pena. O que eu posso dizer é que valeu a pena, né, o esforço, a dedicação. Em muitos casos também eu já vi as pessoas fazerem um concurso a nível médio. Perfeito. E depois ela pleitear um de nível superior, né? É muito comum isso às vezes, até para com certeza. O meu caso foi assim, porque o concurso que eu fiz da escola militar, né, que eu fiz a carreira de sargento, ele era um concurso de nível médio. Mas já era um concurso de nível médio que já me dava uma boa remuneração inicial, uma remuneração que permitiu ajudar a minha família, continuar estudando, né? Depois casei e constituí a minha família e continuei estudando. Então é muito comum você fazer o que a gente chama, por vezes, de concurso escada, né? É um concurso intermediário, às vezes dentro daquele que é o seu objetivo final. Muito bom. Já que nós estamos falando disso, de se preparar, há sempre uma questão, né? Presencial ou EAD online? Né? Perfeito. Qual a diferença de um e de outro? Exato. Como fazer isso? Então, né, nós estamos hoje vivendo o mundo da tecnologia, né? O mundo digital. Isso também se aplica à preparação para os concursos públicos. Ainda existem preparações em nível presencial, mas cada dia é mais difícil até de encontrar. E só hoje o ensino à distância para concurso, na minha opinião, ele é o mais, assim, ele é o ideal. Mas vamos falar um pouquinho dos dois aqui para que de caráter informativo, né? Quais são as vantagens de você estudar, por exemplo, online? Primeiro, você faz o seu horário de estudos. Cada um tem a sua disponibilidade de horários, você tem o tempo que você pode demandar cada dia. Quando você faz um curso presencial, você tem que seguir a rotina que o curso determina, né? Agora, numa questão online, você faz o seu planejamento e adapta de acordo com a sua realidade. Outra coisa, você estuda da sua casa ou de um local que você separou para isso, né? Você não precisa, às vezes, pegar ônibus, pegar trânsito para ir para um local, uma sala de aula presencial, né? Você otimiza esse tempo, né? E tudo isso é tempo que você ganha estudando, né? Para poder estudar, né? Porque as grandes cidades aí, no geral, todo mundo sofre muito com trânsito. Então, estudando online, você não tem esse custo a mais. E, inclusive, financeiramente, hoje, o ensino online, ele é mais barato ainda, né? Mais barato, e o que acontece? Claro, falando de boas empresas que oferecem bons materiais, você às vezes tem acesso aos melhores professores do país numa plataforma. Coisas que às vezes o curso presencial ele não vai te oferecer, né? São os professores, com todo respeito, às vezes, né, os professores que têm à disposição ali, né? Agora o online às vezes tem uma seleção melhor. Mas ainda é possível usar o presencial? Acho que sim, né? Por exemplo, às vezes, bem no comecinho dos estudos, você está assim, né, não tem muita experiência, você não tem aquela disciplina ainda de estudar sozinho. Isso é um ponto, né? Isso é um ponto. Porque o online requer uma disciplina, online, né? requer, você né? não se distrair. Tem distrair. Hoje, né, a gente sabe disso, né? Você está online, mas eu estou aqui assistindo a aula, mas o celular está aqui, a aula tá no vídeo, está rolando lá com a aula e eu estou aqui, né? Estou aqui com o celular distraído, isso é uma coisa que não pode acontecer, né?
Agora, o presencial às vezes te dá um ritmo inicial para você pegar uma disciplina. Às vezes você saber ver os concorrentes do seu lado te dá um impulso também, né? Tem gente estudando de verdade para essa prova, né? É o que está acontecendo até na vida profissional, o método híbrido, né? Exato, né? Conciliar os dois, né? Conciliar, né? Então, nesses casos, às vezes fazer um curso presencial pode ser interessante. E quando o concurso é muito local, ele tem uma abrangência, uma prefeitura, às vezes, da cidade e tal, talvez um curso de abrangência nacional não vai oferecer uma preparação. Então, nesse caso, talvez o presencial possa ser uma boa alternativa, né? Mas sabendo que você vai ter um gasto de tempo com deslocamento, né? Que você vai ter um pouquinho a mais, vai ter que seguir o ritmo de estudo do curso. Bem, infelizmente, né, o tempo é exíguo, né? Nós estamos chegando ao fim. Olha. Quero agradecer o Júlio pela presença, pela participação, informações excelentes, não só o público, mas eu também aprendi muito sobre o concurso público. Agradecer a sua participação nesse primeiro programa, né? Bom, né? Você precisa saber. Amém. Olha, pastor, agradeço o convite dos irmãos. É uma honra para mim estar aqui no programa da minha igreja, né? Falando com os nossos irmãos. Ainda mais o primeiro programa, eu espero em nome de Jesus que seja o primeiro de muitos, que seja um conteúdo que edifique a sua vida, que seja uma bênção, né? E também estou à disposição dos irmãos aí para eventuais contatos, né? Para que a gente possa juntos, e se for o seu objetivo é a aprovação no concurso público, que Deus possa te dirigir grandemente. Amém? Bem, obrigado. E você que participou, você gostou? Quantas pessoas que você conhece que precisa? E você, o que você precisa saber? Por certo, você gostaria de saber alguma coisa para a vida profissional, o que seja? Aproveita e mande informação, né? Escreva aí no rodapé qual a sua pretensão, o que você gostaria de saber. E nós estaremos preparando um programa para você. Queremos agradecer a audiência a todos e desejar a paz do Senhor Jesus. Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber.